O Ícaro Doria. A última vez que eu te vi, você, pessoalmente, obviamente, foi em Cannes. Eu tinha cabelo. Mas muito pouco. Você era Yang, a gente estava cruzando, eu te cruzei na rua, na Crossette ali, você tinha acabado de ganhar, eu acho que o teu Young Lions. Cara, faz muito tempo, e por isso que hoje o tema é experiência, porque começando de lá até agora, esse ano você é um dos diretores de criação mais premiados no show, quase 48, sei lá, se eu tiver 48 shortlists no One Show. Isso é cavalar, né? E alguns trabalhos reconhecidamente fantásticos que você tá fazendo. Cara, eu nem sei que ano que foi, mas agora você vai poder dizer. Que ano que a gente se viu pela última vez? Porque você deve 2005, se lembrar. Faz 15 anos, cara. Muito bom. Eu me lembro Você até... tá igual. Você tá igual. Obrigado. Eu me lembro que você tava passando assim, você tava todo empolgado e tal, tinha acabado de ganhar o Young Lions e tal. Porra, cara. E foi meteórico, né? Me fala, para falar de experiência, eu acho que queria detalhar um pouco a tua carreira, porque, cara, daquela época até hoje, quantos países, quantas agências e se você tiver, e não vai ser nada fora de uma etiqueta, porque a gente está aqui falando sobre isso, e quantos prêmios, quantas contas você já atendeu, cara? Cara, é superlativo. Eu comecei, é engraçado, eu comecei a trabalhar em agência logo depois que eu terminei o colegial, eu entrei na faculdade e já comecei a estagiei na DPZ, ou seja, 98. Então faz o quê? Uns 22 anos. Minha carreira é uma salada, cara. Minha carreira é... Já foi dono de agência no Brasil? É uma bagunça. É uma bagunça e às vezes eu acho que eu tô aprendendo com as coisas que eu já fiz e tô ficando melhor, e aí eu vejo eu entrando nos mesmos ciclos. Mas basicamente, cara, eu comecei aí no Brasil, comecei na DPZ, trabalhava na DPZ Varejo. Em DPZ Varejo, tipo, era muito... Cara, te deixa bem pé no chão, né? Porque a gente atendia... Como eu sou redator, tipo, várias vezes os títulos que eu tava escrevendo era tipo meias, R$3,99. Tipo, próximo job. Eu lembro que eu trabalhava a tráfego na agência, era a Marinette Raimondi, que é uma pessoa fantástica. E era assim, você tinha tipo 15, 16, 17 briefings por dia. Então assim, pum, pá, entrega, passa, pum, pá, entrega, passa. E acho que me deu essa primeira introdução à propaganda, e eu era fascinado, achava genial, achava divertidíssimo. Você lembra quando você se apaixonou por publicidade, assim? Você lembra quando você... eu quero isso. Por que você foi fazer publicidade? Eu sempre, não sei porquê, eu sempre fui fascinado. O motivo que eu me dou, eu não sei se faz sentido ou não, é que eu acho que na época que eu era criança e adolescente, eu achava os comerciais mais engraçados do que os programas da televisão. Então, eu acho que era o contrário, assim, tipo, você queria que passasse logo o programa para chegar na época dos comerciais, tipo, será que vai passar aquele da Cofap? Será que vai passar aquele comercial de Lego? Será que vai passar aquele comercial de Antártica? E desde sempre eu quis ser redator publicitário em agência. E como eu já tinha isso muito claro, quando eu fui fazer vestibular, eu falei, puta, mãe, pai, eu li que o Nizam não fez faculdade de propaganda e que o Oliveto não fez faculdade. Então eu não vou fazer faculdade de propaganda, eu vou fazer faculdade de filosofia para aprender coisas que não tem a ver com a carreira. E minha mãe é socióloga e meu pai é geógrafo, e como eles fizeram sociologia e geografia, tipo, dinheiro sempre foi tipo, não, a gente não tem muito dinheiro, não, você não vai fazer filosofia, você vai fazer administração. Eles não queriam, eles falaram, não, você quer ler livros interessantes, a gente te dá os livros, mas você não vai fazer filosofia. E eu, enfim, tipo, eles me bancaram, eu fiz ESPM, mas desde sempre, tipo, consegui um estágio na DPZ, e aí foi o começo, e foi esse começo muito pé no chão, assim, tipo, de aprender, de começar a trabalhar. Eu aprendi propaganda já dentro da agência, fazendo, uma coisa que eu já tinha um portfólio, acho que
entrar no varejo foi muito assim, tipo, cara, você tem ganas e você trabalha, o ofício se aprende. E foi lá, Poxa, quebrando da pedra, DPZ você foi 17 para briefings por onde, dia. O Ícaro? que foi? Da DPZ você foi para onde? Da DPZ eu fui para Grey, mas a Grey foi muito rápido, porque tinha o Alexandre Okada, que é um brasileiro, estava montando a equipe na Léo Burnet de Lisboa, e nessa época eu já estava para terminar a faculdade, terminar a SPM, e eu tinha muito ganas de trabalhar na Europa. E eu mais ou menos falava inglês e falo português ok. E ele estava montando a equipe, eu consegui, um amigo meu, outro Flávio, mostrou o meu portfólio para ele, que na época era tipo um CD, aquela coisa toda, e ele viu meu portfólio e me ligou, me chamou para mudar para Lisboa, e aí eu fui de cabeça, eu tinha 22 anos. Em que ano que foi? Foi 2002. 2002. Eu tinha acabado de comprar um Gol 1000, tava com tipo 800 quilômetros, e aí eu vendi o Gol 1000 e mudei para Lisboa. Pô, em Lisboa, eu trabalhei 5 anos em Lisboa. Eu amo aquela terra, né? Eu adoro Lisboa, aquilo. incrível. Vou sempre Lisboa, para lá, enfim. E amo aquilo lá. E como que foi lá em Lisboa? Você foi para Léo de Lisboa com o Okada. O Okada, inclusive, deve estar girando pelo mundo ainda, né? O Okada mora em Londres, trabalha na Mullen Lowe. Olha só. A gente é próximo ainda. Cara, foi incrível por vários motivos. Assim, primeiro porque eu acho que trabalhar num mercado diferente que fala a mesma língua era familiar, mas diferente, entendeu? Familiar no sentido de que eu consegui chegar lá e fazer o ofício que eu já fazia no Brasil, mas completamente diferente em termos de sensibilidade. E isso foi muito importante para mim, assim, tipo, para desmistificar algumas coisas que eram super comuns no mercado no Brasil e eram tipo regras do mercado brasileiro, e de repente trabalhando em Portugal você vê que as regras não são as mesmas que se aplicam. Então dá para ser redator e fazer isso e não fazer aquilo, dá. Então isso me expandiu um pouco a cabeça. Acho que eu comecei a olhar para o mercado brasileiro e observar coisas incríveis, mas também falar, tipo, puta, aquelas verdades não são tão verdadeiras e não são tão universais. E Portugal também, tipo, tem suas regras, mas que também não são tão ou é isso ou é nada, porque eu trazia a minha bagagem do Brasil. Então, a melhor parte para mim da experiência em Portugal, além de conhecer pessoas super legais e aprender coisas, foi mais assim, tipo, desmistificar a regra do o que é ser um redator publicitário, o que é trabalhar em propaganda, o que é um comercial. Acho que me deu um pouco a possibilidade de enxergar de uma maneira um pouco mais ampla que existem outras maneiras de pensar e de tentar fazer. E nessa época eu lembro que a Léo Burnet, ela escreveu uma história gigante lá, né? Foi super premiada. Era uma equipe muito boa, era uma agência super legal, o lugar em si tinha uma vista incrível, era muito propício à criatividade, a pensar em ideias, então foi um tempo bem... Você ficou quantos anos lá em Lisboa? Bom. Então, na Léo eu fiquei 1 ano, e eu quis voltar para o Brasil por motivos pessoais, eu acabei voltando para o Brasil 1 ano depois, e ao chegar no Brasil, era tipo, a crise econômica de 2003 foi um desastre, eu fiquei 7 meses desempregado no Brasil. Caramba, bicho. E eu era, tipo, eu tinha 23 anos de idade, então, tipo, caramba, as coisas estavam indo relativamente bem, e aí, de repente, eu me encontro de volta na casa dos meus pais e tentando achar alguma coisa para fazer. Minha mãe falou assim, pô, de repente você tenta uma outra carreira, tenta trabalhar em outra coisa. Eu falei assim, não, eu adoro o que eu faço. Tipo... Uma vez a minha mãe falou isso pra mim, meu pai também falou, não, putz, não deu certo naquela agência lá, garoto, não, vai trabalhar em banco e tal. Cara, nada contra quem trabalha, pelo contrário, mas... Não, tá tudo certo, mãe. Parecia tipo, sabe quando a tua mãe quer te apresentar pra alguém, tipo, pra começar a namorar com alguém, tipo, era assim, não, vou te apresentar o tal que ele trabalha com marketing e propaganda numa farmacêutica, e tipo, vou te apresentar, de repente você vai estar, tipo, não, mãe, meu Deus, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto de fazer, eu não vou largar isso. Mas foram, cara, 7 meses, e tipo, quando você acorda e vai dormir,
e você acha que no dia seguinte vai acontecer alguma coisa e não acontece, no dia E a seguinte gente vai está acontecer vendo, alguma né, coisa e não Ica? acontece, E a dá gente está vendo muito... isso hoje um pouco. Todo mundo, tem muita gente vivendo isso, com todo respeito a quem está vivendo isso hoje no Brasil. Eu não sei como está aí, mas aqui, no nosso mercado, está bem difícil também. Sim, É. sim, A parte sim. boa é que a gente sabe que nenhuma tempestade dura para sempre e vai passar, e de alguma maneira a Sim, gente vai sofrer, mas isso que a experiência nos dá também, né? Falando bem de experiência, exatamente. né? Eu acho que o ponto é exatamente isso, Flávio. Tipo, enquanto você está vivendo a crise, não parece que vai ter fim. Mas depois, quando passou, você consegue entender até o que você, até o que você aprendeu com relação a si mesmo durante os momentos de crise, assim, tipo, lidar com ansiedade, saber que Exato. tem dias que você vai estar triste mesmo, saber que tem dias que você vai estar querendo desencanar, e tem coisas que são maiores que a gente, né? Tipo, o que está acontecendo agora e o que aconteceu em 2003 não era pessoal, não era Ícaro, você é um merda, por isso você tá em casa. Talvez fosse, mas era tipo, Ícaro, você é um merda, tá em casa sim, mas não é por sua culpa só Não, que você exato. tá em casa agora, entendeu? Tem coisas maiores do que a nossa carreira, tem coisas maiores do que aquilo que a gente vive. Aí você ficou nessa história 7 meses e rolou o quê, cara? Aí eu voltei para Portugal. Fizestes bem, pá, fizestes A bem. crise não estava acontecendo lá naquela época. Portugal estava voando, eu consegui um emprego de volta. E é doido, porque assim, eu fui dessa porrada de, pô, tá indo, tá legal na Léo, vou voltar pro Brasil e ficar 7 meses sem fazer nada. E eu voltei para Portugal na época para trabalhar na TBWA e não rolou, não rolou, não rolou. Acontece isso também na carreira, não é isso, Ícaro? Às vezes a gente acha que vai dar certo, às vezes a gente pensa que tem uma certa. É importante isso para quem está ouvindo, porque quando a gente está muito confiante, a gente acha que tem uma certa Sim. onipotência, né? Não, a gente vai fazer. É igual quando você. Não, eu vou. Eu sou capaz de chegar nesse time de futebol aqui, ser o artilheiro e tal. Cara, é time. Não Mas sabe que rola. nessa vez foi o oposto. Eu já estava com a minha autoestima muito baixa, depois de 7 meses na casa da minha mãe, dizendo: talvez você vai trabalhar em outra coisa. E aí eu consegui voltar para Portugal, fui trabalhar na TBWA EPG, Leandro, que é Leandro um Castilho, brasileiro né? também, que era o diretor de criação lá, me chamou. Cara, eu acho que por vários motivos, assim, ou talvez por minha autoestima, por minha cabeça tá, tipo, cheia de outras coisas, eu não consegui entregar. E era uma agência ótima, super respeitada, e não rolou, cara, não rolou. E eu estava muito angustiado nesses primeiros 6 meses de agência, não consegui fazer nada de bom, não estava tendo ideias boas. E aí, o cara que é meu melhor amigo, o Cláudio, era o Cláudio Lima, que atualmente trabalha aí no Brasil na Chale. Ele era diretor de criação na FCB, ex-Edson FCB em Lisboa. E como ele era muito meu amigo, ele falou: cara, vem pra cá, vem pra cá. E Era em eu acho que eu Cascais ou já era precisaria. em Lisboa? A Edson nessa época. Isso, era em Lisboa e já não era mais Edson, chamava FCB. FCB. E o Luiz Silva Dias era o diretor de criação, o VP de criação, e o Cláudio era um diretor de criação que reportava o Luiz, e ele falou: cara, vem aqui, vem conhecer o Luiz. E, meu, era o que eu precisava, cara, porque eu fui muito acolhido, assim, O Luiz tipo, é um grande cara, gosto muito é um dele. grande cara, É, é um grande cara. Eu chamo ele de chefe até hoje. é muito gente boa, cara É, é, muito talentoso. eu cheguei lá e, tipo, e é isso, assim, tipo, talvez a agência fizesse coisas que eram menos relevantes para o mercado na época do que a TBWA, que tinha grandes contas, mas eles me acolheram de uma maneira que eu estava precisando ser acolhido na época. E eu sei que, tipo, às vezes não acontece, não é todo mundo que vai ter tempo de te acolher, mas como o Cláudio era muito meu amigo, o clima era muito informal, o Luiz é um cara que foi um pai para mim quando eu cheguei lá. Então foi o tempo que eu precisava para reconstruir minha autoestima um pouco, sabe? Tipo, Fantástico. não tem a ver, às vezes não tem a ver com talento, às vezes tem a ver com alguém que te dá espaço para desenvolver sua autoconfiança e sorte. E depois de uma sequência de revés, tipo 7 meses de desemprego e não me encaixar na TBWA, cara, acolhida, me senti abraçado na FCB, tinha
tinha pessoas que eram meus amigos pessoais lá, e eu consegui usar o tempo lá para reconstruir a minha autoestima. E aí, com isso, os trabalhos começaram a rolar. E você ficou lá até que ano? Eu fiquei na FCB por 2 anos e meio, e lá eu fiz uma campanha que, puta, mudou tudo na minha carreira. Eu fiz uma campanha que Fala um ganhou pouco sobre muitos essa. prêmios. Fala um pouco sobre os prêmios e sobre essa campanha, né? Por favor. Cara, Eu na vou pôr época, o link assim, depois aqui embaixo para a turma acessar. propaganda na época ainda era muito simples. Isso é 2003, 2004. Ainda era muito simples. Você fazia rádio, você fazia print, você fazia outdoor e você fazia TV. E aí era o começo de talvez pensar banners e não sei o que lá. Então, o seu foco era muito simples, assim, tipo, o briefing não era super aberto, era restritivo. Precisamos de uma campanha de print, precisamos de uma campanha de outdoor. E, restrição, às vezes, é a coisa mais liberadora que existe, né? Porque você não precisa pensar no resto, já essas coisas já foi pensado para você. Você precisa entregar criatividade nesse quadradinho aqui. Então, carreira como criativo em agência era muito mais simples em termos de onde você tinha que colocar seu foco. E aí, na FCB tinha muito pouca TV. Os clientes que tinham lá, tipo, fazendo muita coisa de jornal e print, porque tinha contas de jornal lá, tipo, tinha conta do Diário de Notícias. Então, muitas das coisas eram, de fato, para você criava um dia, no dia seguinte estava no jornal. Era muito legal, porque você via muito rapidamente o seu trabalho na rua, no jornal com maior circulação no país. Então, era muito gratificante. Assim, tipo, você fazia um título engraçado, no dia seguinte você abria o jornal, estava lá, gigante. Você pensava numa ideia, 3 dias depois estava lá. Então, era muito rápido o pace. Você consegue testar mais. Esse aqui não foi tão bom. Legal. No dia seguinte tem outro que você fez. Então, você fica menos precioso com relação à ideia. O clima era muito descontraído. E aí lá eu fiz uma campanha. O Diário de Notícias tinha uma revista que eles entregavam aos domingos, que vinha junto com o jornal, que era uma revista um pouco mais séria, que chamava Grande Reportagem, que era quando eles pegavam, tipo, o tempo para fazer, tipo, uma reportagem um pouco mais sofisticada, com Se aprofundar, fotos, né? e alongar, e não tinha o limite de um artigo de uma página, tinha vários pontos de vista. E eu peguei um briefing para isso. Cara, tipo, eu tava no site do Diário de Notícias lendo uma notícia, e aí, por algum motivo, eles colocavam, quando a notícia era com relação a outro país, eles colocavam a bandeira do país na notícia, assim. E aí eu tava lendo uma matéria sobre um tema super trágico, que era mutilação genital, que acontece, que as meninas que é o tema de um dos na anúncios, Somália... Né? Que é o tema de um dos anúncios, não é? Que você Isso, fez. então, por isso, tipo, acontece tipo, mutilação genital, tipo, bebês na Somália, tipo, meninas sofrem mutilação genital, ou seja, tipo, eles cortam, eles fazem uma cerimônia para cortar o clitóris dos bebês por motivos culturais e por aí vai. Então, tipo, era uma longa matéria sobre isso. E aí, a matéria, o nome da matéria, tipo, 90% das meninas na Somália sofrem mutilação genital, e do lado tinha a bandeira da Somália. Eu falei, nossa, que engraçado essa coincidência, que a proporção da bandeira da Somália, que é uma bandeira azul e tem uma estrela branca no meio, é mais ou menos a proporção da notícia. Aí eu falei, nossa, caramba, temos uma ideia aí. E aí eu comecei a ver outras matérias de outras coisas que estavam acontecendo em outros países e como é que era a bandeira, e se tinha uma possível correlação que você podia fazer entre o que estava acontecendo lá e o visual da bandeira. E aí eu criei uma campanha que mostravam mostravam coisas importantes do mundo exemplificadas usando só a bandeira dos países. E na verdade essa campanha, a campanha chamada Bandeiras, né? Ela arrebentou, né? Arrebentou. Como é que foi? Eu lembro que eu mostrei. Como é que foi depois de toda aquela história triste que você estava contando? Pá! O que acontece? Mas foi isso, assim, tipo, foi um reflexo de me sentir acolhido, de conseguir reconstruir minha autoestima, minha confiança, de acreditar um pouco mais nas minhas ideias.
Mas eu lembro que, cara, eu fiz isso, mostrei pro João Roque, o diretor de arte, mostrava, tipo, cara, se a gente fizesse uma campanha assim, puta do caralho. Ele foi lá, executou, e a gente chamou o Luiz pra ver, eu lembro da reação dele, porque eu tava do lado de cada mesa e ele tava do lado de lá, Quando ele no viu. computador do João. E aí eu vi, tipo, ele olhou assim, aí ele leu o que tava escrito, ele fez assim. Epa! Foi essa a reação do Luiz. Eu falei, pô... Não, aí ele falou assim, tipo, genial. Tipo, e aí toda a agência, tipo, empurrou pela campanha. O André Valente, que era o diretor de atendimento, vendeu a campanha, tipo, e aí, como eu falei, era muito legal, porque você via os anúncios todos os dias. Abriu o jornal, tava lá. Sensacional. E o que aconteceu aí é que eu já estava aí com 4 anos de Lisboa, entre as duas temporadas. E quando você é moleque, tipo, tinha 24 anos, acho que 2 anos, 3 anos é tipo uma década. Relação com o tempo é outra. É outra, com certeza. Eu falei, tipo, não, chega, agora Portugal já deu, quero voltar pro Brasil. E aí o André Godoy, que hoje é diretor de cena, estava na Giovanni, que também é FCB, e eles tinham acabado de ganhar várias contas, e ele viu meu portfólio, gostou e me chamou para fazer parte lá da equipe da Giovanni, que era tocada pelo Valdir Bianchi e pelo Fernando Campos. E o Godoy, que fez a introdução, viu meu portfólio, ele era diretor de computação online, e eles me chamaram, e eu voltei para o Brasil. E aí foi Você não voltou o ano ressabiado, que a gente... não? O que foi? Você não voltou ressabiado? Puta, eu vou voltar pro Brasil. Mas quando a gente é moleque, a gente é Cara, muito não, corajoso. eu tinha 24 para 25 anos, era assim, puta, agora eu voltei empregado, já não tinha mais o medo de porque da chegar primeira lá vez você e, tinha tipo, vindo... entendi. caramba, os caras me contrataram, então eu vou voltar pro Brasil, eu tenho emprego. E aí já comecei a pensar, pô, vou poder alugar um apartamento e vou poder comprar o meu Gol 1000 de volta e aquelas coisas todas. Foi caralho, assim, tipo, eu cheguei, a Giovanni tava num puta momento legal. E aí é quando as maluquices seguem, porque eu voltei pro Brasil, acho que em janeiro de 2005. Aí em fevereiro teve o One Show, que a Campanha das Bandeiras ganhou um lápis de ouro. Sensacional. E aí, em março ou abril, tinha inscrição para o Young Creators, eu mandei meu portfólio, ganhei o Young Creators, fui escolhido para representar o Brasil. Na época tinha só 2 categorias, que era Cyber e Print, e a gente fazia tudo. E pô, aí, eu tava living the dream, né? Então, tipo, voltei pro Brasil, você tinha representou emprego. o Brasil, mas você chegou em Cannes, você competiu com toda a gringaiada e ganhou lá também. É isso que é o ponto. Então, eu peguei 3º lugar. Olha só. Mas foi injusto, porque a gente vai ter ganho. Mas você ganha também, eles te dão, Claro você que ganha uma sim. medalha. Linda, Claro que tipo, sim, claro que sim. Mas foi muito legal, porque eu voltei, estava super empolgado, estava gostando muito de trabalhar na Giovanni, adorava trabalhar com o Valdir e o Fernando, adorava trabalhar com as pessoas que eu trabalhava lá. Comecei a fazer minhas coisas e a criar lá também. Ganhei o Young, fui para Cannes pela primeira vez ali em junho daquele ano, foi quando a gente se viu. Exato. E aí foi legal, porque eu fui como Young pelo Brasil, e a campanha que eu tinha feito em Portugal tinha sido mandada para Cannes. Então, arrebentou. Eu ganhei um Leão de Ouro com a campanha das bandeiras pela FCB de Portugal, e aí depois ganhei um Leão de Bronze como Young no Brasil. E foi super legal, porque, cara, Cannes pela primeira vez, aí você subiu no palco 2 vezes, né, porque eles me chamaram para receber o prêmio de Young Creative, então você sobe lá, recebe a medalha, super emocionante. E aí depois, tipo, na mesma cerimônia, subi para pegar um Leão de Ouro com os meus amigos da FCB de Lisboa. Bom, até aqui a gente tem Portugal 2 vezes, Brasil tem histórias tristes, histórias de superação, e você só tem 25. Você foi para onde depois? Então, aí, cara, aí aconteceu, tipo, seguem as maluquices, né? Porque eu tava no aeroporto de Nice, ou seja, de Cannes você vai para Nice, Nice você voa para Paris e depois volta para o Brasil. E na época tinha uma revista que era muito respeitada, que chamava Creativity Magazine, tipo a revista da Creativity. E é uma revista super legal, que fala só de propaganda.
E eu estava sentado lá em Nice, no aeroporto, esperando o meu voo para Paris, e aí alguém tinha deixado essa revista e eu comecei a folhear, e aí tinha artigos escritos pelos jurados americanos, porque é uma revista americana, e eles, cada um tinha escrito tipo, qual foi a campanha ou a ideia que eles mais gostaram naquele ano como jurados. E aí tinha um cara que tinha julgado print e outdoor, e fala assim, pô, minha campanha favorita foi a campanha das bandeiras. Ele escreveu um artigo sobre uma campanha que eu tinha feito. E eu parei ali, tipo, meu Deus, caramba, esse cara escreveu sobre o meu trabalho. Então eu guardei a revista e imediatamente eu fui para um internet café dentro do aeroporto, e o nome dele, Tony Granger, ele era o Chief Creative Officer da Saat, em Nova York, e eu tentei todos os e-mails possíveis que podiam ser o e-mail dele. Então eu tentei t.granger@saat, tony.granger@saat, tonygranger@saat. Eu tentei todas as possibilidades, e aí eu literalmente escrevi isso: Mr. Granger, I did the campaign you're talking about on creativity, I would love to come and work for you. Tipo, Mr. Granger, eu que fiz essa campanha. Quando você escreveu isso, cara, quando você escreveu isso, é aquela coisa do sonho, né, cara, que na carreira, que eu acho que também que faz a carreira da gente ser mais longeva, né? Da gente, é uma possibilidade de um recomeço, né, cara? Puta, imagina a tua emoção quando você escreveu, porque eu acho que depois a resposta deve ter vindo rápido, né? Cara, não veio rápido, porque, assim, tipo, acho que a velocidade das coisas 15 anos atrás, tipo, as pessoas não estavam no BlackBerry, não estavam no seu bolso e-mail, e o Tony, como muita gente faz, emendou de Cannes para férias, então ele ficou de férias 2 semanas e meia, mas tava eu sentado na Giovanni, do lado do meu dupla, trabalhando, quando entra um e-mail dizendo, lá, tipo, e-mail de Tony Granger, eu não vou falar o e-mail dele. Entra o e-mail do Tony dizendo yes. Só isso. Mais nada. E ele copiou outras pessoas no e-mail. Na época, a recruiter da Saat, que era a Michelle Daly, fez o follow-up, mandou um e-mail para mim, tipo, Ícaro, seu trabalho é incrível, adoraríamos marcar um call com você. E, cara, meu inglês era macarrônico, assim, tipo, aula de inglês na escola, e eu fiz um pouco de intercâmbio, mas meu inglês era bem nada. Assim. Uma vez falando com o PJ, isso, eu falei, e aí, PJ, tal, como é? O PJ falou, porra, antes de trabalhar na KQA, ele foi para trabalhar na KQA, né? Ele falou, porra, falava inglês pra caralho, eu achava que falava inglês pra caralho. Foi começar a trabalhar, o cérebro fritava, dava quinta, sexta-feira, tava cansado, tava exausto, porque até acostumar, né? Demora um tempo. E aí foi isso, assim, tipo, eu lembro que eu marquei um phone call, tipo, uma ligação com eles. Não havia Skype na época? Não era Skype ainda, não tinha FaceTime, não tinha isso que a gente está fazendo agora. E aí foi assim, tipo, eu lembro de sair da Berrine, e eu morava na Vila Madalena, fui para casa na hora do almoço, aquela coisa meio sigilosa, porque tinha que estar na agência, né? Eu morrendo de medo de chegar atrasado de volta da hora do almoço. E aí fiz o call com eles, e aí a pior coisa, porque eu estava no telefone ali, uma ligação internacional, e eles estavam no Viva Voz. É difícil de ouvir, tinha muita gente na sala, porque estava o Tony, estava o Paul, que era o cara que fazia manejava a criação, tinha outros diretores de criação, e tinha a Michelle, que era a recruiter. E eles fazendo perguntas, e eu ali tentando prestar atenção e responder. E eu lembro que um cara perguntou assim, tipo, o que você acha de vir trabalhar na Saat de Nova York? Minha resposta, puta, nunca vou esquecer, eu falei, nossa, eu adoraria ir trabalhar em Nova York. E o cara falou assim, tipo, não, você adoraria morar em Nova York, eu não tenho dúvida, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei se você tem vontade de trabalhar na Saat. E eu falei, nossa, ferrou, já era. Queimei meu filme, eu tinha uma chance e já era. Não, lógico, não, mas meu sonho é trabalhar na Saat e por aí vai. E é isso, outros tempos, não é que você entrava no Google e via tudo o que estava acontecendo, né? A gente tinha uma chance por ano, né, cara? A gente tinha uma chance por ano. Eu conheci o trabalho do Tony. O Tony, cara, tem trabalhos incríveis. Eu conheci o trabalho do Tony, mas eu não sabia quem era
as outras vozes no telefone, eu não sabia quem era, não tinha LinkedIn, não tinha, então você vai meio no escuro, sabe? Imagino. Os caras me fizeram uma proposta, e eu não sabia muito o que significava essa proposta, mas, cara, topei, fui de cabeça. No auge dos seus 26? 25? Nos auge dos meus 25. Mudei pra Nova York. Bicho. E aí muda tudo, né? Tipo, chega em Nova York, cidade que você não conhece. Se adaptar Não, a tudo, né? e Cultura. tem coisa que você não sabe, que você, quando você mora no lugar, você sabe quais são as etapas de morar no lugar. Quando você não mora no lugar, eu cheguei e aí as coisas que a gente sabe no processo de alugar um apartamento em São Paulo, a gente sabe que precisa ter seu CPF, precisa ter um fiador, você pede pro teu pai ser seu fiador, precisa do olerite. Você chega lá, você não tem o Social Security Number, que é o CPF, ou seja, já não dá para aplicar para alugar um apartamento. Você não tem um fiador, porque você não conhece ninguém. E você não consegue receber salário porque você não tem o CPF. Então você não pode pagar aluguel. Cara, o estresse que vai no começo, assim, tipo, meu Deus do céu. Então até você se encaixar, também, de novo, cara, são 5, 6 meses de tentando entender o que está acontecendo, claro. Tentando começar a vida. E também com a pressão que vem da gente no Brasil. Tipo, você chega numa agência, você precisa mostrar o que veio imediatamente. Né? Tipo, meu inglês não era bom, não tinha cabeça para pensar nas coisas, tinha um dupla novo que era holandês, ou seja, nem ele tinha inglês como primeira língua, nem eu. O nome dele era Meno, né? Meno, que é meu amigo, eu tava falando com ele agora antes de falar com você. Eu lembro que vocês arrebentaram há muito. Então, foi época. De novo, mas foi muito, sorte, cara. Tipo, nessa época, eu acho que primeiro a sorte de trabalhar com o Tony, que é sul-africano, que estava aberto a trabalhar com estrangeiros, que tinha paciência de entender que o meu inglês não ser perfeito não impedia que minhas ideias fossem boas. Então ele tinha essa paciência, essa generosidade. Me colocou com o Meno, que é um cara brilhante, cara, um cara brilhante. Enfim, a gente começou a entrar com energia em tudo que a gente pegava de oportunidades, e aí as coisas foram rolando. Depois, você está em Nova York desde então? Quer dizer, nos Estados Unidos desde então? Eu cheguei aqui em 2005, fiquei na Saat por 3 anos e meio, até que um dia o Tony resolveu que a gente ia para Yang. Ele saiu como CCO da Saat Nova York, virou o CCO global da Yang. E ao fazer essa mudança, ele decidiu que eu ia também. Ele me chamou na sala dele e falou: Ícaro, a gente vai trabalhar na Yang. E eu assim, vai? Vai. Ok, então vamos. E também foi uma época brilhante de vocês, né? Como time, né? Foi, brilhante. Mas aí foi outro capítulo, cara. Saat foi a chegada, foi aprender a falar inglês, foi aprender a trabalhar nos Estados Unidos. No meu primeiro ano lá, o Meno e eu, a gente fez uma campanha que ganhou Leão de Ouro. Então aí, também a confiança de, então eu consigo pensar em ideias aqui, e legal. E aí foi legal porque foram 2 anos seguidos ganhando Leão de Ouro. Tipo, ganhei em 2005 no Brasil, ganhei em 2006 na Saat. Então foi, tipo, eu comecei a ganhar autoestima. Então tá, então eu sei fazer isso. Vamos lá. Se eu trabalhar bastante, chegar cedo, for embora tarde, ficar pensando em ideia, focado, e não começar a pensar em outra coisa, não me distrair, eu sou capaz de fazer isso bem. Então fomos super bem. Em 2006 ganhou Leão de Ouro. Em 2007 a gente ganhou, se eu não me engano, o Meno e eu, a gente ganhou talvez 5 ou 6 leões como dupla, e a agência ganhou Agency of the Year. Então a Saat foi a agência do ano. 2008, pior crise econômica da história, foi quando a gente foi para Yang. Então acho que a gente observou assim um outro capítulo de crise econômica global. O primeiro ano na Yang, e a Yang era muito diferente da Saat. A Saat era uma empresa super criativa na época,
tinha o Bob Isherwood, que era o CCO global, que dirigia o New Director Showcase durante Cannes. Então, era um cara super conectado com cultura, com novos talentos. A Saatchi era um prédio incrível, o Tony criou uma atmosfera inacreditável. O Ian Jacobs e o Leo Primutko eram os ECDs da agência. Que hoje eles têm uma agência, né? Chama Johannes Leonardo, que é uma puta agência legal. Exato. Era um ambiente onde o Meno e eu, a gente se sentia confortável, a gente fez amigos. Então a mudança para Young foi muito diferente, porque a gente foi de um lugar super criativo em Nova York também, a agência era no West Village, e aí a gente mudou para Young, que era na Madison Avenue, que é tipo, meio que mudar para Berrini. Era um escritório feio, era uma agência que o objetivo do Tony era fazer ela voltar a ser criativa, então ela não era criativa. Então foi assim, tipo, a gente chegou no lugar na Saatchi, volte 20 casas e vamos começar de novo. Primeiro ano foi muito difícil por causa da crise. O segundo ano, cara, a Young, provavelmente em 22 anos de carreira, a equipe que o Tony construiu na Young, provavelmente o melhor departamento de criação que eu já fui parte, eu já fiz parte. Então, lá o Meno e eu, a gente já não era mais dupla, mas o Meno estava lá, e eu estava lá. Eu passei a fazer dupla com o Guilhermo Vega, que é um argentino gênio. O Neil Heyman era diretor de criação associado lá. Hoje, para vocês terem uma ideia, ele é Chief Creative Officer global da Droga 5. O Alex e o Felix eram estagiários na Young. Eles são atualmente os Chief Creative Officers da Droga 5 Nova York. O Dan Trico e o Brandon, que era uma dupla lá, são diretores de criação na Widen. Enfim, todo mundo que estava lá. E aí, e o Scott Vitrone e o Ian Reichenthal, que fizeram todas as coisas de Skittles, um monte de coisa de FedEx, coisas antológicas. A Carrie Keenan, que fez todas as campanhas de JCPenney, que ganhou vários titânios. Então, era uma equipe muito boa, muito boa, muito boa. Mas eu já estava chegando na fatiga de Nova York. Eu fiquei na Young 2 anos, já tinha 3 anos de Saatchi, 5 anos sempre com o Tony. E aí eu recebi uma proposta de ir para Goodby, em São Francisco. Goodby Silverstein Partners, uma agência super criativa, super famosa. Eu lembro que eu marquei um horário na agenda do Tony. Eu entrei na sala do Tony, ele estava virado para o computador, costas para mim. Eu sentei numa poltrona no escritório dele, ele virou para mim e falou: "Para onde você está indo?" E eu, assim, tipo, nervoso. O Tony, cara, eu trabalhei com ele 5 anos. Ele é um cara, puta, me ensinou, o melhor chefe que eu já tive. Em 5 anos eu nunca não deixei de ficar com frio na barriga antes de apresentar uma ideia para ele ou ter que falar com ele. Todas as vezes eu entrava assim, tipo, caramba, cara, o que o Tony vai achar dessa ideia? Tipo, eu nunca deixei de sentir ansiedade e frio na barriga mostrando ideia para ele. É um cara que intimida muito, assim. Não, a maneira como ele se protege, acho que das pressões de ser CCO global. Então eu entrei lá, ele virou para mim e falou assim: "Para onde você tá indo?" Eu falei: Tony, eu vou para mim tá, não, para onde você tá indo? Eu vou para Goodby. Ok. Me virou pro computador, me deu as costas de novo, eu fiquei lá esperando. Pô, acho que essa reunião acabou. Eu levantei, saí da sala. Enfim. E você foi para Goodby? Fui para Goodby. E foi uma bosta. Ou seja, você estava em Nova York e tal, frio, foi para Califórnia. Mudei para São Francisco e foi um desastre. Por quê? Por quê? Cara, foi um desastre. Eu tinha motivos pessoais na minha vida acontecendo. Tava me separando. Mas mais do que isso, assim, tipo, eu fui de um lugar onde eu me sentia bem confortável. Eu sentia que eu era importante para a agência, para ser mais um. Cheguei na Goodby, legal, senta aí, esse seu escritório, você trabalha aqui, pá. E eu me perdi aí, tipo, não conseguia entender qual que era a minha função lá, porque eu fui de
redator a diretor de criação, com confiança conquistada com o meu chefe, relação com o meu dupla, e sabia lidar com os clientes, para tipo, ser um cara no meio, assim, tipo, eu não era nem dupla, nem diretor de criação executivo, eu era um diretor de criação, onde as duplas e o diretor de criação executivo tinham uma puta relação, e eu entrei no meio, assim, tipo, onde era meio redundante, assim, em 2 meses eu falei, cara, eu não precisava estar aqui. E aí meio que desandou na minha cabeça, porque também eu fiquei bravo com o lugar, tipo, cara, eu tava bem, vocês me trouxeram pra cá pra fazer uma proposta, e eu tô aqui perdido no meio, assim, tipo, eu não tenho meio razão de desistir aqui. E aí quando você se sente assim, se você faz coisa ou não faz coisa, não faz diferença, aí você não faz coisa. Então tá, então se eu me matar de trabalhar e pensar em fazer isso e aquilo, e isso não é importante para a agência, então ok, então não preciso fazer. E eu me desmotivei muito, fiquei meio perdido no lugar, e aí teve mais um agravante, que minha atenção foi para o espaço. Estava lá há 3 meses e meio, 4 meses, eu recebi um call da recruiter da Wyden Kennedy, que fica em Portland, e ela falou, cara, a gente está fazendo planos de abrir a Wyden Kennedy do Brasil, e o Dan Wyden queria almoçar com você. Caramba! Ok. Peguei o avião 1h30 de São Francisco para Portland e fui almoçar com o Dan Wyden. E aí almocei com o Dan Wyden e, puta, caramba, tô almoçando com o Dan Wyden, tipo, mão suando, assim, nervoso, querendo ser engraçado, querendo ser inteligente, enfim. E ele é cara, te deixa tranquilo, ele super, super pé no chão e super generoso. A gente foi almoçar, ficamos batendo papo, falando do Brasil, a minha história, ele contou a história dele, de como foi abrir a Wyden Kennedy, e por aí vai. E o Dan Wyden, para quem não sabe, é o cara que, por favor, apresente Dan Wyden só para quem não... Dan Wyden, em 3 palavras, ele escreveu o slogan Just Do It. São 3 palavras, isso. É isso. É o cara que criou a marca Nike. Além de muitas outras. Enfim, eu almocei com ele, voltei para São Francisco, e aí, assim, tipo, não estava me sentindo bem na Gubi, não estava conseguindo fazer nada, não tinha encontrado meu lugar, e estava com essa expectativa do que esse almoço com o The Wilder vai virar. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, nada. Eu recebi um call. Eu lembro que eu tava na minha sala na Gubi, e aí tocou o telefone, assim, tipo, o número do Brasil. Pô, sei lá, meus pais, alguém. Eu atendo o telefone. Alô? Alô, quem fala? Ícaro. Aqui é o Ícaro. Tudo bom, Ícaro? Aqui é o Roberto Justus. Eu já achei que era trote. Você está admitido. Não, pois é. O Justus era CEO da Yang no Brasil. Ele me ligou e ele falou uma coisa que, puta, pra mim foi muito engraçado de ouvir, mas era verdade, assim. Ele falou assim, tipo, pô, Ícaro, eu trabalho há 30 anos em propaganda e eu confesso que eu nunca ouvi falar de você. Não, e eu falei, cara, é verdade, tipo, eu saí do Brasil, eu tinha 22 anos de idade. E a história foi que o Tony, quando estava na Yang, estava em contato com o Roberto, e eles estavam querendo colocar alguém de diretor de criação na Yang no Brasil, e o Tony insistiu que o Roberto me ligasse, e o Roberto me ligou, e eu conversei com ele, e ele começou tipo, a elaborar talvez uma possível proposta para voltar para o Brasil, e cara, eu tinha 29 anos, eu não estava pronto para ser diretor de criação. Na época eu iria trabalhar junto com o Versolato, que é um cara genial. Eu não estava preparado para tocar ou para trabalhar e ajudar a liderar uma das maiores agências do Brasil. Não tinha a menor condição. Mas, enfim, na hora, você não sabe. E eles começaram a pensar em me fazer uma proposta.
E aí eu meio que avisei, assim, tipo, eu dei uma cutucada na Widen. Eu falei, tipo, olha, eu mandei uma mensagem para a recruta, eu falei, tipo, olha, se vocês têm alguma coisa a me dizer, vocês têm que me dizer agora, porque senão eu vou decidir minha vida de outra maneira. E aí eles me chamaram de volta para Portland. E eu lembro, tipo, entrar numa sala, tava o Dan Widen, na sala do Dan Widen, tava o John Jay, que era o dupla do Dan Widen, era um outro Chief Creative da Widen, o Dave Lure, que era o CEO, e a Melanie, que era a Head of Talent, a recruta, e uma mulher do RH, a Kristen. E aí senta lá, e, tipo, eu tentando contar piada, olha só como eu sou divertido. E eu assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí o Dan falou assim, tipo, cara, a gente gostou de você. Aí eu, pô, que legal. Muito, muito bom saber disso. De quem mais vocês gostaram? Ninguém. Ok. Então a gente queria que você viesse trabalhar aqui na Wieden Kennedy. Nossa. E aí foi isso. Tipo, eles me chamaram pra trabalhar na Wieden. E falaram, tipo, cara, você vem pra cá. Em Portland. Não, pra vir pra abrir o Brasil. Pro Brasil. Assim, tipo, ou seja, cá. aos 29 anos você não estava pronto para liderar uma agência, você não estava, mas você foi sócio e abriu uma agência. Mas é diferente. É diferente. Eu acho que, assim, hoje eu sou capaz de liderar uma agência grande porque eu passei por esse processo. Eles falaram assim, bom, você vem para Portland, a gente, lógico, não tem nada no Brasil, você vai começar a conversar com algumas pessoas que vão ser o seu parceiro de negócios, e aí a gente vai definir uma lista de pessoas que seria interessante vocês contratarem e vocês vão alugar um escritório no Brasil e vão atrás de cliente. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 29. Tá. E aí eu fechei o apartamento em São Francisco, saí da GURB e fui para Portland. Fiquei em Portland, tipo, vivendo num hotel. Um mês depois, eles falaram, cara, tem uma pessoa que a gente gostou muito, que a gente quer que você conheça, que é o André Gustavo. Ele era diretor de atendimento na Finasca e ele veio para Portland pra gente se conhecer. A gente ficou conversando, tipo, jantamos junto, tomamos café da manhã junto, ficamos no quarto de hotel falando sobre coisas que a gente achava e que a gente não se conhecia até então. E, cara, a gente se deu bem. O André é um cara super pragmático e super direto e a gente se deu super bem. E aí ele foi contratado e aí assim começou. Tipo, era eu e ele. Eu, como tinha green card, morava nos Estados Unidos, fiquei por lá, ele voltou para o Brasil, ele ainda trabalhava na Finasca, e a gente começou aos poucos a delinear o que ia ser. E aí foi muito legal, porque, cara, abrir um escritório é um prazer, né? E é um prazer muito, muito além de André e eu, assim, tipo, o Dave Lure, que era o CEO da agência, cara, foi muito generoso com o tempo dele. Ele tava, tipo, curtindo muito a ideia de abrir um escritório no Brasil. Ele tava muito envolvido. Tipo, nessa época, o Wieden já era uma micro-rede ou ela estava começando? O São Paulo foi o 8º escritório, foi o último que abriu. Foi o último. Nossa, a Wieden, assim, primeiro, com 29 anos, você abriu um business aqui em São Paulo, né, no centro do furacão, deve ter sido... Você falou que foi divertido, mas deve ter sido difícil também, né? Eu brinco, mas não é tanto brincadeira, que foi... O que você mais aprendeu com essa experiência? Cara, foi uma aventura de 70 quilos. Eu engordei 40 e depois emagreci 30. Caralho, velho. Mas sabe que startup, cara, você não tem nem tempo de pensar se o que você está fazendo é certo ou errado. Primeiro que eu não estava sozinho, cara. O André me dava uma segurança, o André é um cara muito autoconfiante. Então, ele fala com muita confiança as coisas que ele está pensando e me dava muita tranquilidade de estar com ele. Segundo, que o Dave Lure colocou pressão zero na gente. Zero.
E ele tava sempre, tipo, querendo, o que vocês fizeram? Tipo, eles queriam, é que nem assim, avô que quer saber dos primeiros passos da neta, sabe? Pô, Tipo, que o que legal. aconteceu hoje? Pô, que legal, eu lembro quando isso aconteceu em Amsterdã, vocês estão indo super bem. Então, tinha essa relação com o management de Portland, que era quase falando com o avô, que tá felizão por cada milestone, por cada vitória. E as vitórias eram assim, tipo, alugamos um escritório. Nossa, que legal! Puta, que maravilha! Compramos cadeiras. Que legal, cadeira! Tipo, era uma curtição das pequenas coisas, assim, tipo... E uma história que eu conto muito, assim, tipo... Eu lembro... Tava o André e eu, a gente contratou 2 ou 3 pessoas inicialmente e eu sempre conto essa história porque para mim foi muito marcante, assim, tipo, eu lembro que a gente foi depois que a gente alugou o espaço, que era na Vila Madalena, na Rua Natingui, o André falou, bom, cara, acho que seria uma boa a gente, comprar uma geladeira para poder, tipo, ter umas bebidas, umas Coca-Cola, umas águas, enfim. Então tá, vamos na Magazine Luiza ali da Marginal. A gente foi na Magazine Luiza da Marginal e, cara, tipo, abrindo um escritório sem cliente nenhum, sem dinheiro nenhum. Eu, assim, olhando minibar, o frigobar da Consul, assim, puta, 12 suaves parcelas de 99 e o André vai naquela geladeira de 2 portas, assim, com touchscreen, e pá, abre assim. Eu falei, nossa, cara, tipo, eu cheguei pra ele, tipo, André, eu sempre falo isso, tipo, André, quantas vezes você encontrou com o Dan Widen? Ele falou, cara, eu acho que eu encontrei com o Dan Widen uma vez e falei com ele no telefone 2 vezes, assim. E eu falei, porra, eu encontrei com o cara, tipo, 3 vezes, e aqui estamos nós comprando a maior geladeira do Magazine Luiza com o dinheiro dele. Então, para mim, foi um momento de transformação ali, cara. Tipo, Por quê? entendi que não era para pensar no agora, era para pensar no sonho, assim, tipo, cara, não pensa o quanto custa a geladeira, porque o Dan Widen não tá pensando quanto custa a geladeira. O Dan Widen tá pensando como é que vai ser a Wieden Kennedy no Brasil. E essa confiança que eles colocaram na gente, para mim foi tipo o boost que eu precisava em termos de falar, bom, então tá, então agora é fazer o que eu sempre fiz, e o André vai fazer o que ele sempre fez, e se a gente estiver errando, eles vão avisar. E aí a gente não parou para pensar mais no que era e seguindo em frente. Poxa, sensacional. Nesse percurso que você está falando, você está pontuando bastante nessa experiência toda que a gente não acabou, ainda tem mais história, mas que você está falando, cara, as pessoas importam muito, né? O sentimento importa muito, o sonho importa muito. Você falou dessa pessoa que se sentia que era como se fosse um avô, que deveria ser o controlador, mas apostando no sonho. O cara vai me matar se ele ouvir isso, porque ele não tem idade para ser meu avô, tá? mas o cara apostando no sonho, o cara apostando... Basicamente, a criatividade e criação e o nosso, seja lá qual for a disciplina dentro daquilo que a gente faz, é um pouco isso, né, Icaro? A gente está sempre sonhando, né? Você, depois de 22 anos, aposto aí que você deve estar, vamos fazer. Da mesma forma, a gente fica ali em cima do Astor, sabe o Astor? Sim. Então, a Tecnosul fica em cima. Cara, é puro sonho isso. O Amino e o Kalim, que são meus sócios, eles foram lá em cima do Astor, viram que estava vago, mas, cara, a gente tem que reformar isso aqui. Cara, mas a gente não tem dinheiro, a gente está abrindo uma agência, a gente não tem dinheiro para reformar. Cara, dane-se, vamos reformar isso aqui. As pessoas precisam sentir alguma coisa quando entram. E, cara, curiosamente, as pessoas, eles até foram mais visionários do que eu. Porque quando eu entrei lá, eu falei assim, caralho, velho, a gente tem que reformar. Meu, o que vocês estão vendo aqui? E hoje as pessoas que entram lá, curiosamente, dizem, verbalizam que estão sentindo a mesma coisa que os dois sentiram há 3 anos atrás quando entraram no lugar. Cara, a nossa profissão ela é calcada muito em sonho, cara. E nada muito tangível, né, cara? No mundo onde tudo é KPI, tudo é dados, tudo é isso, né? É muito amor, né? É muito amor. Eu acho que
por mais que seja uma profissão das mais capitalistas, não é dinheiro que move, né? Perfeitamente. Eu ainda vejo um anúncio de print, ou uma animação, não sei o que lá, eu fico tipo, nossa, que legal, chego em casa, fico pensando, nossa, vejo a hora de ver isso na rua, e pá, pá, pá. E isso é que mantém a gente... E me fala uma coisa, nessa... Porque um pouco também sobre a experiência que eu vejo que você está falando é muito uma maratona, só que é uma maratona de a cada 100 metros dá um sprint. É muito... Você tem que pedalar e correr rápido. Você ficou quanto tempo em São Paulo e foi para onde depois? Eu fiquei 4 anos e meio na Widen. 4 anos e meio de idade de cachorro. Dá para multiplicar por 7. por 10. Porque foi isso, assim, tipo, desde fazer os básicos de alugar um lugar e comprar as cadeiras e a geladeira e colocar... Nossa, eu lembro que parecia, tipo, jovem, adolescente, quando sai da casa dos pais, a gente comprou geladeira e falou, nossa, então eu vou comprar Red Bull, enchi essa geladeira de Red Bull, comprei Red Bull, vivia na agência, não tinha cliente nenhum, eu não saía de lá. Na época, assim, eu trouxe meu PlayStation, tinha um projetor para fazer a apresentação para possíveis clientes, jogava PlayStation com o projetor na parede, assim, tipo, porque a gente não tinha cliente nenhum ainda. Então, acho que a primeira lição, e até com relação à transformação que aconteceu na minha cabeça, assim, nossos primeiros 2 clientes, um foi a revista Marie Claire, que ia fazer acho que 30 anos, se eu não me engano, e Diageo, cara, o André tinha um amigo que trabalhava na Diageo e ele conseguiu marcar um almoço entre a diretora de marketing da Diageo e a gente. E a gente foi lá, a Tânia, puta, adoro ela, mas a Tânia tava lá e ela tava procurando alguém para ajudar a fazer a página de Facebook de alguma das vodkas da Diageo. E, cara, ali foi a maior mudança na minha cabeça, porque eu fui desde, né, tipo, até então eu fui trabalhava na DPZ Varejo para, tipo, ganhei um Leão de Ouro em Cannes, ganhei 2 Leões de Ouro em Cannes, ganhei 3 Leões de Ouro em Cannes e a agência do ano. Aí você começa a acreditar, né, tipo, pô, então eu sou isso. E aí você começa a reclamar do briefing, e aí falar que o cliente não sabe o que tá querendo, e você começa a entrar nessa de, tipo... E aí quando você vai disso, de agência grande, de prêmios e de ninguém entende as minhas ideias, ou como eles estão pensando que essa ideia não é perfeita, lógico que essa ideia é perfeita, fui eu que fiz, né? Você vai entrando nessas coisas, e aí de repente eu abro uma agência que não tem cliente nenhum. E aí eu falei, nossa, então como é que é agora? E aí a Tânia deu uma oportunidade pra gente, falou assim, eu não acredito que ela vai dar pra gente uma oportunidade e vai pagar a gente. Cara, foi uma mudança tão grande, porque sentar num escritório que não tem nada, você começa a olhar para todos os clientes de uma maneira completamente diferente, cara. Tipo, toda vez que um cliente dá uma oportunidade, pô, eles têm escolha de ir em outro lugar, eles têm escolha de falar com outra pessoa. E às vezes quando você chega numa agência que já tem os clientes, você está pensando que é o contrário. Nossa, que privilégio deles trabalharem comigo. E essa mudança foi muito importante para mim. Assim, eu fui da cabeça do que privilégio daquele cliente trabalhar comigo para que privilégio meu de trabalhar para aquele cliente. Deu amadureceu, né? Nossa, muito. Esses sentimentos que você se refere são um pouco sentimentos que são comuns em pessoas que criam, porque, óbvio, você tem a coisa de criar e a sensação de posse sobre aquilo. Sim. E só que chega um momento que a parte do business, né? É arte com business, arte e business. No começo a gente se empolga com arte, mas aí vai chegando um pouco também de business. O segredo é nunca ficar assim, business demais. Total. Esse que é o... E você ficou 4 anos e pouco, e o que aconteceu? Você fiquei 4 anos e meio na Widen, tipo, e aí a gente começamos a trabalhar
a Diageo, depois da Diageo o André conseguiu uma conexão para trabalhar com a Heineken, a gente começou a fazer o digital da Heineken, que o diretor de marketing era o Nuno, que é um português que agora está aqui nos Estados Unidos, e a Dani Kashish, que hoje está na PepsiCo, e a gente começou a trabalhar com a Heineken, a gente foi se dando super bem, criando coisas diferentes, e aí daí o André conseguiu uma conexão na TIM, a gente conseguiu fazer algumas coisas de digital para a TIM, e as coisas foram acontecendo, e aí tipo, depois a gente recebeu um convite para fazer uma concorrência de Coca-Cola, e a Coca-Cola estava se preparando para fazer Copa do Mundo, e a gente fez a concorrência pela conta da Coca-Cola global para a campanha de Copa do Mundo, e a gente fez essa concorrência e ganhou. E aí acho que foi uma grande virada para a agência, assim, tipo, a gente conseguiu ganhar uma massa de pessoas, aí a agência chegou a 45 pessoas, já com alguns clientes que eram bem respeitados, e aí no caso de Coca-Cola, tipo, meio que a realização do sonho de abrir uma agência que era assim na minha cidade natal, mas que eu podia fazer coisas para o mundo inteiro, não só para São Paulo ou para o Brasil. Então isso foi muito legal, assim, de ganhar essa concorrência, de poder saber que do Brasil a gente conseguia ter um impacto global também. E aí, depois desse tempo, você foi para onde? Então, depois de Coca-Cola, rolou a gente tinha 2 anos, a gente fez concorrência de Nike, ganhamos Nike, enfim, aí com todas essas contas, a agência já tinha 150 pessoas, 160, 170, a gente entregou todas as campanhas de Copa do Mundo, aconteceu a Copa do Mundo, e aí, cara, eu me senti meio com missão cumprida, assim, meio full circle, sabe, porque primeiro que a gente abriu a agência na Vila Madalena, que é onde eu cresci, então eu consegui passar... E eu perguntando para você se você sabe onde é o Asta. Pois é, não, eu cresci na Vila Madalena, tipo, a gente abriu a agência a 10 quarteirões da casa dos meus pais, eu convivi muito com meus pais, muito mais do que eu tinha convivido na última década inteira, quando eu estava entre Portugal e Estados Unidos, eu tomava café da manhã na casa deles quase todos os dias, e muito dos meus pais, e depois eu meio que olhei para a agência e falei assim, cara, eu acho que eu terminei meu ciclo aqui, porque a gente ganhou as contas todas, a gente criou uma cultura forte, eu passei bastante tempo com meus pais, passei bastante tempo com os meus amigos, a agência vai sobreviver sem mim, eu fui atrás de trazer o Renato, que estava na UMAP, para vir trabalhar com a gente, ou seja, mesmo que eu tinha o Renato lá, não ia ter um impacto tão grande, a gente tinha diretor de criação super sênior, boas relações com os clientes que a gente tinha, estava todo mundo feliz. Eu falei, cara, se tem algum momento para sair agora. E eu tinha vontade de... Eu acho que me bateu um pouco a coisa do, caramba, eu passei 12 anos fora do Brasil, voltei já faz quase 5, e, puta, tenho medo de viver só a repetição do que está acontecendo agora. E eu falei, não, acho que eu quero voltar a morar nos Estados Unidos de novo. E na época o cara que era Chief Creative da DDB em Nova York, o Matt Eastwood, estava saindo, e a recruiter da DDB era uma amiga minha que tinha trabalhado com a gente na Young. Eu mandei uma mensagem para ela meio que brincando, falei tipo, pô, o Matt saiu, por que você não me contrata? Ela falou, você tá falando sério? Aí eu falei, tô. E aí, uma semana depois, eles me mandaram uma proposta. Pô, que legal. E aí você volta para Nova York. Volto para Nova York. E aí, de novo, assim, tipo, você acha que sabe, mas não sabe nada, né? Tipo, aí como primeira vez uma posição de liderança nos Estados Unidos. Então, como Chief Creative da DDB em Nova York. E aí, cara, outra realidade, outros desafios, outra empresa, outro tipo de empresa, outro tipo de agência. Eu vim de uma startup independente, onde a gente fazia concorrência a cada 2 semanas. Eu tava em muito boa forma, assim, tipo,
tempo inteiro, tipo, fazendo concorrência, apresentando ideia, fazendo concorrência, apresentando ideia, construindo. A agência era super jovem, para de repente me encontrar numa agência que não estava sendo convidada para concorrência, não produzia muito porque os clientes todos eram globais, então o cliente global demora muito mais o processo de produção, às vezes 1 ano e meio. Metade das coisas já estavam em andamento, ou seja, não ia poder influenciar o trabalho. E as coisas que eu estava começando ali só ia sair dali 1 ano e meio. Então, completamente diferente. Mas aí você começa, você vai atrás de pessoas que são boas e vai recrutando. O processo também de ajudar a agência a entender a maneira como eu pensava e as coisas que eu queria fazer. Apesar de estar numa posição de liderança, acho que você tem que trazer as pessoas junto com você no seu pensamento. Não é só falar, vamos fazer isso e pronto, acabou, porque isso não funciona em lugar nenhum, muito menos nos Estados Unidos. Então, tipo, você tinha que tomar sempre o caminho mais longo. Tipo, se a gente fizesse isso, discute. E eu, de novo, estava vindo de uma relação de simbiose total com o André. A gente gosta de correr, a gente corria junto, decidia as coisas muito rápido, implementava as coisas muito rápido. Certo ou errado, mas era sempre para frente. Para estar numa posição onde você tinha que, tipo, convencer 5, 6, 10, 15, 20 pessoas. A agência não estava tão bem financeiramente, e aí você não pode tomar as decisões que você quer. Então, foi um trabalho de reajuste mental, assim, de ansiedade, de velocidade entre tomada de decisão e as consequências. Então, foi um reajuste. Mas, cara, mesmo assim, o Nuno, que era meu cliente na Heineken no Brasil, tinha mudado para Nova York, então consegui incluir a DDB numa lista de agências que iam fazer concorrência, conseguimos ganhar as contas de Dozex, Tecate e Heineken digital na DDB. Criamos algumas coisas que foram super bem em alguns festivais, ganhamos alguns leões. Então tive 2 anos e meio de DDB que foram produtivos, que não foram tão produtivos quanto eu gostaria que tivesse sido, mas foram produtivos. E aí, acho que, por outro lado, acho que eu já estava em outra, assim, tipo, esses 2 anos e meio de Nova York, depois, foram muito diferentes dos 5 anos, os 5 primeiros anos de Nova York. Primeiro porque eu já não tinha mais 24 anos de idade, então eu já não tinha mais aquelas ganas de barulho, as coisas todas acontecendo em Nova York. Talvez eu já queria um pouco mais ficar em casa, acordar cedo, correr, comer alguma coisa e tipo. Então depois de 2 anos e meio em Nova York, que já completava 7 anos no total, eu meio que cansei. E aí, cara, eu tinha meio que decidido, depois desses 2 anos e meio, tipo, eu tinha decidido, eu tinha comprado uma casinha no interior do estado de Nova York e tinha meio pensado que, pô, talvez dasse um tempo de agência e morar na casinha, minha namorada e eu, e dar um tempo, tirar 6 meses para dar um tempo, tipo, reciclar as ideias, diminuir a velocidade, porque o que eu tô falando com você, cara, foi uma coisa colada na outra, assim, sem parar nunca, assim, sabe? Tipo, muda de país na sexta, começa na segunda. Eu lembro que o meu último dia na Widen foi sexta-feira, em São Paulo. Eu comecei na DDB na segunda-feira seguinte em Nova York. O cara foi assim, sem parar. Então, depois de 2 anos e meio de SAAD, falei, bom, e se eu desse um tempo, assim, se a gente desse um tempo? E quando a gente estava começando a pensar nessa ideia, a gente já tinha casinha no interior, eu recebi um call de uma recruta, falou, pô, queria que você fosse conhecer a Arnold. Não, conheço a Arnold. A Arnold foi por muitos anos a agência de Volkswagen, tem campanhas incríveis, assim, uma das minhas campanhas favoritas. E fica em Boston, né? Fica em Boston. Eu nunca tinha ido para Boston. Eles já não tinham mais a conta de Volkswagen, mas tinha a conta de Progressive Insurance, que é uma seguradora. A cada 5 comerciais que você vê na TV, 3 são de Progressive. Então, tipo, cara, tinha
diferente da DDB, produzia muita coisa. Eu falei, bom, beleza, eu tô pensando em tirar um tempo, mas, cara, não vou ser escroto, lógico que vou conhecer a agência. Nunca tinha ido para Boston, então, enfim, peguei o avião, vim para Boston, um voo de meia hora de Nova York, e, cara, me apaixonei pela cidade, entrei na agência, falei, meu, que lugar incrível, achei a agência incrível, e, cara, foi tipo, então tá, então de repente eu vou deixar para mais tarde essa pausa, que é onde eu tô agora, e vou topar vir para a Arnold. Tipo, eu vim para a Arnold como diretor de criação, como Chief Creative US, então eu tomo conta do escritório de Nova York e do escritório de Boston. E, cara, eu fiquei 2 anos e meio na Arnold, eu saí faz 4 meses, eu já chego nisso. Foi muito legal, porque foi uma possibilidade de fazer trabalho relevante o tempo inteiro sem ter que estar numa cidade gigantesca. Tipo, Boston é tipo Campinas, assim, sabe? Tipo, é mais tranquilo, tem mais espaço, você consegue construir uma vida que tem um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais tranquilo, mas eu estava fazendo um trabalho que estava o tempo inteiro na televisão, o tempo inteiro sendo comentado. Então, tipo, para mim foi um encontro de uma vida mais tranquila e relevância enorme, porque ainda estava o tempo inteiro vendo o trabalho ser feito. Não, imagino. Tem o Don't Retire Kid, que vocês fizeram lá, fantástica, isso. Maravilhoso aquilo. E você, eu acho que a sensação de você vencer nos Estados Unidos não a partir de uma cidade que te consuma completamente, sim, mas uma cidade que, como é Wyden em Portland, né, também, pois é. Que é no interior, dizem, eu não conheço Portland, pois dizem que é uma cidade, é tipo Curitiba, assim. Exato. E é boa de se viver, mas ao mesmo tempo você dando as cartas no mercado de publicidade global e americano, o americano e global, deve ser uma realização fantástica. Tanto que a gente começa da onde a gente caminhando para o final aqui, da onde a gente começou, poxa, vocês são no único Grand Slam, digamos assim, do ano de publicidade, que é o One Show, basicamente, porque Cannes foi cancelado. Pois é. Tem alguma outra coisa ali, mas bem, principalmente publicidade americana, One Show, vocês arrebentaram, estão com 48 shortlists, um trabalho... 60 shortlists. Eu tô desatualizado, então. Eu vi um post seu. Shortlist não garante nada, né? Exato. O que, na verdade, para mim, o que diz o shortlist, porque são 60 shortlists para trabalhos para 10 clientes diferentes. Exatamente isso que eu ia dizer. É mais o sentido de... Exatamente isso. De conseguir fazer trabalhos que são... E trabalhos que saem na rua, relevantes, né, cara? Porra. E que são notados pelas pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Se depois viram o melhor do melhor do melhor, é outra história. Exato. Mas o fato de você conseguir que os seus trabalhos sejam notados, para 10 clientes diferentes sejam notados por vários júris, é muito legal. E a gente fez uma campanha super legal para o Banco Santander, que pegou acho que 13 shortlists. A gente fez essa campanha para o Aspen Institute, que chama Don't Retire Kid, que é para meio que tratar a crise que está acontecendo no país, porque tem tanta pressão pelo sucesso que as crianças estão deixando de fazer esporte na escola, porque virou muita pressão dos pais e dos treinadores na escola, que tipo, você precisa ganhar, completamente deixou de se divertir. Irrelevante. E as crianças estão querendo parar de fazer esporte. Essa história essa pressão toda em cima das crianças está tirando o brilho, está tirando a vontade, e também é muita história de começou cedo, Tiger Woods, enfim. Cara, quando eu vi essa campanha ano passado, acho que foi ano passado, que junho, julho. Foi no fim do ano passado. Fim do ano passado. Achei maravilhosa, cara. Achei incrível. É uma história de muito orgulho, mas é muito triste para mim, porque eu
eu mantive uma relação de amizade e parceria com o Kobe Bryant, o jogador de basquete que faleceu esse ano, por 6 anos. O Kobe, quando ele estava planejando se aposentar da NBA, ele queria abrir um estúdio de criação de ideias e de animação e de ideias em geral para que fosse ideias que inspirasse as crianças a serem a melhor versão delas mesmas. E o Kobe, na época da Copa do Mundo, viu um comercial da Nike que era com uma narração do Ayrton Senna. Nossa, e ele adorou o comercial. E foi um comercial que a gente tinha feito na Widen de São Paulo, e quando ele viu isso, ele literalmente passou a mão no telefone e me ligou. Incrível. E desde então, cara, a gente se deu super bem e a gente começou a criar várias coisas junto. Então, desde então, ele pediu para eu criar a campanha de aposentadoria dele na NBA. Então, eu não sabia. Durante Incrível. o 20º ano de NBA, a gente tinha uma campanha que a gente fez junto. E eu trabalhei com ele na criação e desenvolvimento de argumentos de livros infantis. E por último, ele estava envolvido nesse projeto de manter as crianças no esporte. E a gente criou essa iniciativa que chama Don't Retire Kid, em parceria com ele. E a gente lançou essa iniciativa, se não me engano, em setembro do ano passado. E ele faleceu agora no final de janeiro desse ano, daquela maneira super trágica que todo mundo sabe. Então, acho que para mim essa campanha, mais do que tudo, é de poder celebrar a generosidade do Kobe e como ele é um cara que estava sempre lutando para inspirar pessoas, sabe? Então, é muito importante para mim essa campanha. Não, é incrível. Poxa, interessante saber disso. Eu recentemente, eu estou assistindo o que a Netflix está passando sobre o Chicago Bulls, e no último episódio que está disponível, tem um jogo em que o Michael tá saindo e o Michael saca aquele cara marrento, tão bom quanto ele e tal, e o Michael fala assim, não, tudo bem, eu vou cuidar de você tal. E o Kobe falando isso, né, falando do Michael, falando, poxa, ele falou para mim para eu ligar para ele, se eu quisesse saber algum truque, alguma técnica, alguma coisa. Cara, e é legal saber que pessoas como atletas nesse nível tinham uma preocupação com as crianças dessa forma que você... Eu não sabia que essa iniciativa tinha a ver com o Kobe. Eu não sabia. Eu vi o Kobe na tua campanha, mas não sabia. Mas que evolução, né, cara? Que um atleta desse gabarito tem pensar nas crianças, em pensar em trazer a pureza do esporte, né? Porque provavelmente eles sentem isso também, né? No caso do Kobe, sentia isso, mas pessoas como ele, o Michael, entendem que só vai ter esporte, só vai ter uma atividade, só vai ter... Se você tiver amor, se você tiver mais do que dinheiro, é muito mais que dinheiro. Assim como você falou também que na nossa profissão nem tudo é dinheiro, e com certeza não é. Com certeza não. E o Kobe sempre foi uma pessoa muito generosa, assim, acho que ele sempre teve muito claro para ele quem foram as pessoas que fizeram ele virar o Kobe Bryant. E acho que ele sempre teve muito dentro dele essa vontade de retribuir e ser isso para outras pessoas, o maior número de pessoas possível. E é legal você falar isso porque você também tem essa generosidade hoje contando a tua trajetória, a tua experiência, e em ter citado diversas pessoas que colaboraram com você também. Eu lembro literalmente quando eu recebi a proposta de vir para Boston, mudar para Boston e trabalhar na Arnold, eu fui de férias para Portugal com a minha mulher. E em Portugal eu saí para correr um dia de manhã e eu escrevi na minha cabeça uma coisa que eu queria falar para o mundo, assim, tipo, para o mundo da propaganda. E eu escrevi um artigo que saiu na Campaign sobre uma coisa que é muito importante para mim, que eu acho que nesse sentido eu me dava muito bem com o Kobe, porque eu acho que eu enxergo a minha história assim também. E eu escrevi um artigo sobre
o fato de a gente... Cada proposta de trabalho que eu só recebi por causa de umas 10 ou 12 pessoas que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, a cada momento que você recebe uma sondagem, um telefonema, uma proposta, você tem que entender que esse telefonema, essa proposta só aconteceu não por causa do seu talento, mas por causa do talento, das oportunidades, da generosidade de muitas outras pessoas com quem você cruzou durante a carreira. Então eu escrevi um artigo sobre acho que umas 6 ou 7 pessoas que são responsáveis por cada sucesso que eu tenho durante a carreira. Poxa, sensacional. Depois eu vou querer... Você tem ele em português ou só em inglês? Só em inglês. O Google traduz. Mas manda de novo. Eu vou pôr no link aqui embaixo, eu vou acessar tanto essas campanhas que a gente está falando, quanto esse artigo. Eu vou colocar aqui como link para as pessoas acessarem, para as pessoas... Perfeito. olharem. Bom, eu queria te agradecer, Ícaro. Fazia 15 anos que a gente não se falava. Eu espero que a próxima vez pessoalmente seja em Cannes, ano que vem. Já imaginou se eu tiver cabeludo? Não. Mas, conta história, cara. E eu acho que eu convidei a pessoa certa para falar de experiência, porque o que eu queria... É fácil para uma pessoa de mais idade falar sobre experiência, mas eu não queria isso. Eu queria uma pessoa jovem, mas que trabalhou em pelo menos 3 continentes aí, e que fez história em todos eles, e que ainda tem muita lenha para queimar, e para mim isso que é experiência, é trazer, é um estado de espírito, de você continuar construindo como essas últimas palavras que você falou. Eu agradeço demais e espero que a turma aqui que está cada vez aumentando mais, estudantes do Brasil todo, estudantes de Lisboa também, o pessoal ouve lá, estudantes e profissionais também, óbvio, do interior aqui do país. Eu acho que essa dinâmica, essa cognição, essa forma de a gente falar sobre as coisas, eu acho que a gente só ajuda a melhorar a comunicação como um todo. Então, obrigado, cara. E fica à vontade para dizer o quê? O futuro, o que você quer falar? Don't retire, kid. Eu não vou me aposentar tão cedo, mas o que eu fiz é que nasceu minha primeira filha, que nasceu agora em janeiro. Parabéns. E eu decidi tirar 6 meses para estar só com ela. Isso. Não planejei a pandemia global que está acontecendo agora. Não me preparei para isso, acho que ninguém se preparou. Não, ninguém. Mas eu planejei ficar o primeiro semestre desse ano só com ela. Que bom, cara. Aqui, eu, minha mulher e ela presos em casa, sem sair de casa. A gente não sai de casa desde dezembro. Tá certo. Não, fique seguro aí e, poxa, quando tiver novidades, conta pra gente também. Lógico. Cara, e muito obrigado, meu. Obrigado demais. Eu que agradeço, cara. Valeu.